seu cabelo, suas madeixas estão enfraquecidas e você quer deixar elas mais fortes e também saudável? O que você quer? Ter uma rotina de cuidado? Então nós vamos falar agora com a nossa convidada de hoje, que veio para o nosso programa para bater um papo com a gente. Tudo bem, Askara? Tudo bem, bom dia! Seja bem-vinda ao nosso programa. Que tal a gente ter um cabelo maravilhoso assim como o seu? Ah, muito obrigada! Vamos lá, que aqui eu já tô cheia das orientações. E eu já tô aqui querendo saber. Com certeza! Me diz uma coisa, cabelo envelhece mesmo? Cabelo envelhece mesmo, inclusive, assim como quaisquer outras partes do nosso corpo, as células do nosso corpo, o nosso fio, ele também passa por esse processo que a gente refere de envelhecimento. De modo que, sabe aquele fio branco? Sim. Aquele fio que fica mais revolto, de fato, é um fio que ele perdeu um pouco de pigmento e por esse motivo ele tem mais dificuldade de ficar alinhado. Então já é um fio que ele tem maior fragilidade por ele mesmo. Muito bom. Na semana passada a gente estava falando sobre alguns cuidados e a gente quis dar continuidade. E aí hoje a gente quer falar sobre como deixar esse cabelo mais forte, mais saudável e qual seria essa rotina no dia a dia. Primeiro passo, a gente tem que conhecer o produto que a gente está utilizando naquele cabelo, né? A gente está falando muito porque nunca se falou tanto em cabelos enfraquecidos, cabelos que não estão saudáveis e que precisam de um cuidado todo especial. Claro, muitas vezes a gente recebe o paciente com muitas dificuldades quanto a fazer exatamente esse alinhamento de rotina, entender qual que é o produto mais adequado para ele. E assim, uma coisa que eu sempre falo para os pacientes: cabelo saudável é aquele cabelo cujo couro cabeludo está saudável. Então, muitas vezes, a gente acaba focando um pouco mais só no comprimento, quer ficar fazendo tratamento para o comprimento, mas esquece do couro cabeludo e por isso mesmo o produto que é utilizado tem que ser adequado para essa finalidade. Bom, vamos falar do tipo de shampoo que você utiliza. Cada cabelo ele vai responder a um tipo de shampoo e se o shampoo, ele realmente, o cabelo se acostuma àquele tipo de shampoo. Às vezes a gente tem a sensação de que ele ficou belíssimo nas primeiras lavagens. Aí depois, e é uma coisa que as pessoas sempre têm dúvida, shampoo é quem cuida do cabelo ou o shampoo só lava e quem é que cuida do cabelo? Então, o shampoo, realmente, ele é um item muito importante na rotina dos cuidados capilares, porque é ele que vai fazer aquela primeira etapa de higienização. Então, inicialmente, para que a gente tenha saúde do cabelo e caso a gente queira lançar mão de tratamentos para aquele cabelo, inicialmente ele tem que estar bem limpo de couro cabeludo. Porém, alerto sempre, para que a gente tenha um efeito a longo prazo no couro cabeludo, o shampoo ele tem um tempo de contato muito breve. Então, assim, na realidade, a função primordial do shampoo em si é, de fato, a lavagem, a limpeza. E sobre essa questão que você comentou, realmente é algo que os pacientes referem com certa frequência em relação a isso. Ai, doutora, no começo parecia que dava muito melhor e depois o cabelo acostumou. Vou ter que mudar de shampoo. Será que isso acontece? Acontece. Isso a gente chama um efeito build-up. É como se fosse um acúmulo de produtos ao longo da haste e com isso, nas lavagens seguintes, no uso daquele produto recorrente, você não consegue ter um efeito otimizado, porque é como se aquela haste tivesse já lotada de produto. Então, a gente tem que fazer uma rotina que englobe também uma lavagem mais profunda com certa regularidade, mais ou menos uma vez na semana. Muito bom, vamos falar dos capacetes. Hoje em dia, muitas mulheres não só trabalham com capacetes, né, porque elas utilizam suas motos, mas também tem aquela troca, na verdade, assim, a gente queria entender melhor como é que funciona essa questão de você estar todos os dias, dependendo de, por exemplo, um aplicativo, e você utiliza um capacete que não foi usado só por você. E aí a gente quer entender melhor essa história do capacete compartilhado. Ele vai trazer danos para esse couro cabeludo e também para esse cabelo? Claro, assim, é possível que sim. Sim. Eu entendo que muita gente faz uso dessas formas de locomoção que fazem uso de capacete compartilhado, que você não consegue ter um controle de como que está sendo feita a higienização, os cuidados com aquele utensílio. E ao mesmo tempo a gente não pode deixar de usar. Então, sempre alertar em relação a isso.
Algumas possibilidades seriam que a gente use touquinha, sabe aquelas touquinhas descartáveis? Para proteger os fios durante esse processo enquanto você está em uso. E sempre, claro, manter uma rotina também de lavagem em casa quando possível. Porque assim, quando a gente faz uso do capacete, a gente imagina que tem uma área ali que ela fica mais abafada, então ela predispõe a infecções, inclusive, fúngico, bacteriano e parasitário. Então, por esse motivo, é interessante que a gente lance mão desses artifícios. Muito bom. Cabelos ondulados, cacheados, que de uma certa forma vão muitas vezes molhado para esses capacetes. Isso é um erro grande. Sim, isso idealmente, cabelo molhado é um cabelo que não deve ser abafado, exatamente por conta disso que eu comentei, desse ambiente que ele predispõe mais a algumas formas de doenças e infecções de couro cabeludo. Aí a gente já imagina logo os próprios fungos, né? Eles amam uma aguinha, né? Sim. São apaixonados. E com a utilização dos produtos, geralmente os cabelos ondulados, cacheados, é raro você não ver alguém com um pouquinho mais de produto naquele cabelo. E aí eu queria falar justamente sobre isso, os produtos que ficam ali naquelas madeixas. Sim, além de tudo isso que eu comentei, realmente a gente percebe que cabelos cacheados, cabelos ondulados, eles têm realmente uma demanda mais alta de produtos para que se consiga um alinhamento, uma finalização interessante do gosto da pessoa. E com isso, por vezes o paciente, né, acaba incorrendo de fazer uso desses produtos em muita quantidade e muito próximo do couro cabeludo. Então, assim, evitar dar uma área ali entre o couro cabeludo, a raiz do cabelo realmente e o comprimento. Não tem necessidade da gente lançar mão desses produtos exatamente no couro. O que enfraquece esses cabelos, não deixando ele saudável, né? Muitas vezes é a questão da idade da pessoa ou dos cuidados de fato ou algum problema que ela tenha de saúde. Esse cabelo fica quebradiço. Também a gente acredita que pode ser algum tipo de tratamento ou alguma química que ela possa ter usado. Eu queria que você falasse mais o que é um cabelo fortalecido e quando a pessoa deve se preocupar com a questão da queda. Claro, com certeza. Bem, a questão do enfraquecimento capilar, primeiro deve ser avaliada para entender se esse cabelo ele tá caindo ou se ele tá quebrando. São duas ocasiões de causas diferentes. E na grande maioria das vezes, para ambas as situações, a gente tem aquilo que a gente chama de ser algo multifatorial. O que é isso? São muitos fatores envolvidos. Então não é uma única coisa, geralmente, que você vai abordar e tratar e vai ser somente aquilo. Em geral, é um conjunto de fatores. Então, tem a questão do envelhecimento, tem a questão dos cuidados. Inclusive, quando a gente pensa em cabelo saudável, é um cabelo em que a gente tenta evitar ao máximo o uso de químicas, mas não somente as químicas, o dano físico também, o dano térmico, por uso repetido de chapinha, muito calor diretamente no cabelo, isso fragiliza diretamente a fibra capilar. Para além disso, algo que às vezes a gente deixa de lado, não acha que tem correlação, mas uma alimentação saudável também influencia diretamente. Inclusive, em algumas situações, não todas, mas algumas, o paciente experiencia essa queda por uma deficiência que está faltando de alimentação ou de nutrição nesse sentido. E é aí que entra essa segunda parte da pergunta que você me fez em relação a quando eu devo me preocupar. Então, se eu tenho uma queda que ela é muito aumentada em relação ao meu habitual, ai doutora, meu cabelo caiu um pouquinho, agora tá caindo 3 vezes mais, prolongada, em que você, ou que surgem de fato aquelas placas de cabelo sem cabelo, precisa da avaliação de um médico dermatologista. Achei muito interessante você falar dessa forma, porque eu tenho uma amiga que ela reclama muito que os cabelos, né, os fios estão caindo, nossa, hoje caiu bastante, só que ela continua com aquele cabelo bem cheio. Sim. Então, às vezes é bem normal cair essa quantidade de cabelos, porque você tem muitos cabelos, né? Sim. Agora, o que você falou é sério. Observar se esse couro cabeludo ele tá ficando mais ralinho, né? Se tá aparecendo com mais facilidade. Exatamente, sim. Alguns fatores que nos levam a buscar realmente o médico, que são aqueles que a gente chama de fatores de alarme, né? Que você deve buscar realmente orientação. Um deles é esse, certamente. Por vezes, o cabelo cai bastante, mas é o seu habitual, é o seu padrão de queda. Uma queda de aproximadamente até 100 fios por dia. Olha que, quando você pensa assim, 100 fios é bastante coisa. É verdade. Então, 100 fios ainda tá dentro do normal. Nossa, a gente custa acreditar. Exato. Será que caiu tantos assim durante o dia?
E imagina, às vezes o paciente também deixa pra lavar, não lava todos os dias. Então no dia que ele lava, aqueles fios que já se desprenderam e que estão ainda no seu cabelo, quando você lava, eles saem todos. Então muito você tem a impressão de que tá caindo muito mais, mas na realidade eles estão dentro do habitual. Você falou de vitaminas, falou de alimentação. Quando o uso de um medicamento é necessário? Por exemplo, vamos falar dos riscos de alguns usos de medicamentos. O tônico, minoxidil, vitaminas capilares. Qual seria a indicação de uma profissional? Bem, na realidade, para todos os casos, a gente contraindica que o paciente inicie quaisquer formas de tratamento isoladamente, sem consulta médica. Por quê? Porque queda de cabelo, ela é um sintoma, não é uma doença. De modo que a gente tem que descobrir a qual doença aquela queda está correlacionada. O que por vezes acontece é que o paciente começa um tratamento em casa, acha que está tratando e na verdade ele está mascarando e prolongando mais aquele diagnóstico. E quando a gente vai diagnosticar e tratar adequadamente, talvez já é um quadro mais avançado. Então, iniciar quaisquer tratamentos para queda de cabelo sozinho em casa, a gente não indica. E, além de que, todos esses tratamentos, eles têm as suas contraindicações. Então, um tônico, por exemplo, pode gerar uma dermatite, uma irritação. O minoxidil, seja de passar, seja de tomar, também tem suas contraindicações, inclusive se o paciente tiver outras doenças, por exemplo. Pronto, quedas por alergia, aquela coceirinha que muitas vezes pode causar uma queda por causa de algum medicamento que não era para você ter usado. Qual o risco desse cabelo não nascer mais? Assim, em geral, esse tipo de queda causado por uma dermatite de contato, no caso, que é quando a gente tem uma irritação causada por algum tipo de produto que foi utilizado, ela é uma queda reversível, mas ela precisa ser adequadamente identificada para que a gente consiga tratar e impedir que o paciente tenha um impacto muito grande no couro cabeludo em decorrência disso, porque é um quadro inflamatório. Mito ou verdade que cortar os fios dos cabelos vai fortalecer e deixar esse cabelo mais saudável? Eita! Aí você pegou num ponto que vai doer. Que todas as nossas mães falavam, nossas avós falam, ai, corta pra crescer mais. Sim. Infelizmente não é verdade. É mito. É um mito. Por quê? O crescimento capilar, ele se dá na região do couro cabeludo. Então a gente tem uma região lá do folículo piloso, que é cada um desses fiozinhos em que o fio ele é produzido. E ele é produzido aqui em cima. O que a gente faz embaixo não tem correlação só pra deixar realmente com aumentar essa velocidade de crescimento. O que pode acontecer é que, imagina, quando às vezes o paciente tem um cabelo que já tá mais ralinho, mais danificado, quando corta, dá a impressão de que ele ganha forma. Então ele fica um pouco mais cheio, fica mais vistoso e esse é um pouco desse efeito que a gente indica um bom corte. Pronto. Cabelo fortalecido, ele vai ter brilho? Sim, é um cabelo que ele é brilhoso, que ele é sedoso, que é aquele cabelo que não desalinha com facilidade. Em geral, um cabelo que ele, ao toque também, a gente consegue sentir que não tem aquela aspereza. Então, nesses casos, a gente identifica que é um cabelo que ele tá melhor cuidado, que ele tá mais saudável. Muito bom. Yáscara, deixa algumas dicas para quem tá assistindo o nosso programa e que você acha que algumas dicas que a pessoa não deve fazer e algumas dicas que seria interessante todo mundo fazer. Certo. Mesmo então, que a gente saiba que as recomendações é de pessoa para pessoa. Claro. Então, não fazer, a gente poderia dizer uma lista enorme aqui. Pelo menos uns 3, né? Sem dúvidas. Então, assim, deixar o cabelo sujo, por exemplo, fez atividade física. Às vezes o paciente não consegue lavar, mas isso não é ideal, porque acaba favorecendo irritações nesse couro cabeludo. Prender o cabelo molhado, dormir com o cabelo molhado. Pentear também com muita força aquele cabelo, esfregar o cabelo na toalha também não é interessante. Sabe aquela touca de toalha? Vamos evitar, porque isso tudo prejudica a qualidade desse fio. Nossa. E pra fazer, aí sim, adquirir uma rotina adequada, a questão da alimentação é super interessante, fazer hidratações regulares para esse couro cabeludo e para o comprimento dos fios, se utilizar de óleos que vão favorecer também exatamente essa emoliência do cabelo também é super interessante. Então, acredito que no mais é isso e claro, também tentar ao máximo evitar esses danos externos, que são coisas que a gente conseguiria reduzir o dano. Yáscara, obrigada por essas dicas maravilhosas. Tem
gente que dorme com óleo na cabeça. E aí, o que dizer? Nesse caso, é indicado, inclusive, a gente consegue fazer esse procedimento que a gente chama de umectação, que é um tipo de procedimento em que a gente vai dar uma carga de óleos, que é um tipo de abordagem que a gente pode fazer nesse couro cabeludo, pra gente devolver exatamente essa gordura, que também para o fio é super interessante. A dica, se for pra usar, por exemplo, óleo de coco é ideal? Óleo de coco, dentre os que a gente dispõe ali, dos de mais fácil acesso, digamos assim, seria um dos que apresenta ainda algum grau de evidência pra gente favorecer esse fio. Então, é uma opção. Quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? Então, para atendimentos, né, como eu falei, caso alguém tenha algum tipo de condição capilar ou de pele ou de unhas, atendo lá na clínica Talderma, mas para além disso, Instagram? Pode entrar no meu Instagram, @Yáscara. Tá bom, obrigada, viu, minha querida? Continue aqui com a gente. Depois dessa super dica aí da Yáscara, nossa querida dermatologista, a gente quer ajudar você a cuidar das suas madeixas. A gente trouxe várias dicas na semana passada e hoje a gente trouxe mais, porque a gente quer que seu cabelo fique mais saudável, mais fortalecido. E claro, essas dicas são valiosíssimas. Às vezes você tá com o seu cabelo, você diz, nossa, não tá legal. Como é que estão os seus hormônios? E as vitaminas que você tá precisando? De repente você tá só comprando produtos que são maravilhosos, mas que naquele instante não é ideal pro seu cabelo. Naquele momento você tem que cuidar de dentro para fora e aí sim buscar um produto maravilhoso para você utilizar nesse cabelo, tá bom? Agora eu vou te dizer uma verdade, viu? Eu tenho determinados produtos que são caríssimos que não dão muito bem com o meu cabelo, não. É de pessoa para pessoa. Claro, não. Impressionante.